Olá, meus amigos, minhas amigas e meus amados e queridos irmãos de fé. Eu sou o seu irmão Ben e, como eu havia prometido, vamos falar rapidamente sobre a frase, não é? Em que as pessoas acreditam que o Eterno, intitulado Deus, e esse título é um título pagão, não é? Então tem muitos evangélicos aí cheios da razão. Thomas, fecha a porta para o pai, fazendo um favor, e a janela da sala. Muitos evangélicos, muitos cristãos que se enchem o peito, cheios da razão, falando que Deus não aceita isso, isso não é de Deus. Deus é apenas um título. Vem cá, deixa eu ensinar para vocês um pouquinho, os irmãos aí da congregação. Olha a minha esposa aparecendo aí, ó. Que Deus abençoe. Os irmãozinhos da CCB, da congregação, que só aceitam a paz, um cumprimento, uma forma de cumprimentar, né? Uma forma de tratamento, só aceitam a paz, se essa paz for, a frase for, a paz de Deus. Legal, a paz de Deus. Obrigado, Miriam. Mas Deus não é um título? A palavra Deus é um título. Qual seria então o termo correto? Não é? Se nem os judeus Yahudins, os judeus Hassidim, eles vão dizer para você o nome do Eterno. Porque não se leva o nome de Deus como um amuleto ou como uma frase de autoproteção, como aquelas coisinhas que as pessoas usam, um olho de cabra. Como é o nome daquilo, Miriam? Aquela bolsinha que tem um olho dentro para proteger, como é o nome? É complicado. Bom, tem um amuleto de proteção que as pessoas... Como é o nome daquela bolsinha que as pessoas usam dentro da carteira? É um olho com uma proteção. Olho grego. Olho grego, sei lá. Não, gente, não, olho patuá. Patuá. Os meus assessores aqui estão tudo, tá terrível, não é? É o patuá. Então, o nome de Deus não é um patuá. Não adianta você colocar o nome de Deus. Eu vejo pessoas, né, no ônibus, na rua, com o nome de Yahshua, ou Yal, ou Yeshua, né, aqui no pescoço, os logotipos no carro. Isto é um total desrespeito com a espiritualidade. Não é um nome comum, não é um nome qualquer. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre o nome de Deus ou os 72 nomes de Deus. Eu vim aqui falar sobre esta frase. Eu sou o que sou. De onde se originou, então, o tetagrama. Vai pegar aí as letras, né, que a gente encontra lá no tetagrama, que são o Yod, o Ré e o Vá. E dessas letras vão se formar 4 letras, porque no hebraico não tem o J. Entende? O hebraico, ele não tem, na verdade, no hebraico não tem as vogais A, E, I, O, U e nem o J. Foi inventado, foi incorporado, foi uma construção de letras para poder chegar a uma expressão do nome do Eterno, próximo do nome do Eterno. Então são estratégias gramaticais que foram mudando de acordo com o tempo. Para quê? Para poder chegar a se comunicar com essa entidade, com este ser absoluto, conhecido como o título pagão Deus, que vem do grego, não é? Zeus, que seria o deus da mitologia pagã, da mitologia grega. Mas vamos lá, não é? O que eu quero falar hoje é sobre identidade. O que eu quero falar nessa manhã é sobre, você conhece a si mesmo? Muitas pessoas vão dizer que Deus, ele se revelou a Moshe
lá no monte, sabe? Vamos entender isso um pouco. Se o Eterno não revelou o seu nome a Moshe, ou quem ele é, de forma plena, totalmente clara a Moisés, ele não deu o seu RG a Moisés. Por que você tem que ser aquilo que o sistema diz que você é? Pensa, se o Eterno, não é? Ou o nome, ou o Adonai, Eloheinu, Adonai Errad, se o Criador de todas as coisas não disse a Moisés o teu nome próprio, mas ele é muito mais profundo, ele é muito mais do que apenas um nome. Aí eu vejo as pessoas se matando, se degladiando, né? Testemunhas de Jeová, isso, aquilo, as inclinações, as transliterações disso, daquilo outro. Se Deus não revelou o seu nome a Moisés, e nós somos então feituras desse Senhor, conforme Gênesis, Bereshit, e disse Elohim, e disse Adonai, façamos o homem segundo a nossa imagem, assim o façamos. Se nós somos feituras, se nós somos dentro de um fenômeno, dentro de uma dinâmica complexa dessa criação, se viemos de lá, por que que você tem que ser aquilo que o sistema diz que você tem que ser? Vamos devagar. Todos nós nascemos e crescemos. Todos nós nascemos e crescemos num mundo onde os homens determinam o que é o que você deve ser para a vida toda em sociedade. Vamos então começar entendendo o que é uma pessoa. A etimologia desta palavra, pessoa. Vamos começar desse comecinho, desse princípio, né? Na Índia nós temos as castas lá, aonde eu esqueci o nome agora, mas segundo a mitologia indiana, os que são feitos do pó do deus indiano, eles são considerados escória, seres vulgares, seres nojentos, e que não podem nem encostar neles. E assim, por talvez milênios, a Índia vem tratando os seus filhos e seus irmãos como lixos, como animais imundos. Já os que nasceram do pé, da canela, da coxa, do quadril, do ventre, do tórax, da cabeça, dos braços, do deus indiano, são outros níveis dentro do clã, dentro desta sociedade separatista, dentro desta sociedade discriminadora dos indianos. A verdade, segundo Bereshit, é que todos nós viemos do pó. Somos todos iguais. O grande perigo das religiões e as suas mitologias é classificar, é separar, é selecionar pessoas, povos, nações, tribos e culturas. Aí começa a ditadura teocrática, a ditadura de um Deus, a ditadura na cabeça de um líder. Esse é o que é o problema. Muito bem. O que é uma pessoa? Pessoa tem origem no latim que é soar através. Soar através. A palavra pessoa, ela designava a máscara teatral. A máscara que o ator usava, não é? Numa peça teatral. Para desempenhar um personagem. Essa é uma das primeiras significações
da palavra, do termo pessoa. Segundo, mais tarde, este termo pessoa, não é? Teve um sentido jurídico que servia para designar no direito romano aquele que tem uma existência civil e que tem direitos. Está melhorando aí o significado de pessoa. Terceiro, mais adiante ainda, no tempo do estoicismo. O que é o estoicismo? Não é? Estoicismo é uma corrente filosófica voltada à natureza e à sua prática, não é? Originou-se na Grécia, mais ou menos no ano 300 a.C., o estoicismo, não é? Deu a ideia de pessoa, não é? Um significado moral. Boa parte do conteúdo estoico é atemporal. O que é atemporal? Que não fica preso naquele tempo, não é? Que segue. Por ensinar, eu faço uns rascunhos aqui, tá? Porque a memória já não tá. Ensinar as pessoas a lidar com a adversidade e com as emoções negativas. Essa filosofia conduz um melhor conhecimento de si mesmo. O estoicismo deriva do grego stoa poikile, que significa alpendre pintado, local onde Zenão, o fundador, reunia-se com os seus seguidores, não é, com os seus discípulos, para discutir suas ideias. Era reconhecido como zenosismo por causa de Zenão. Provavelmente, eles abandonaram esse nome para evitar um culto à personalidade de Zenão. Muito bem, vamos continuar aqui para você entender. Como já começamos a entendendo as distinções, as variações da palavra pessoa, ok? Então, na linguagem do dia a dia, a palavra pessoa, ela refere-se a um ser racional e consciente de si mesmo, não é? Com identificação. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha aqui para me ajudar aqui, assim, ó. Isso, você só pode me dar um apoio, aqui assim. Opa, muito bem. Então, o exemplo exclusivo, não é? O exemplo exclusivo costuma ser o próprio ser humano. Você vai entender. Embora haja quem entenda o conceito para outras espécies, uma pessoa é um ser social dotado de sensibilidade, com inteligência e vontade propriamente humanas. Deixa eu destacar isso. Uma pessoa é um ser social dotado de sensibilidade, com inteligência e vontade propriamente humanas. É isto que vocês têm que entender, povo evangélico. É isto que a Deus é um terror. A igreja pentecostal, Deus é um terror. Tem que entender. Esse Talibã, esse povo jihadista, disfarçado de evangélicos, de igreja evangélica, que cerceia a sensibilidade, as vontades, as emoções naturais, psicológicas de um ser chamado pessoa, ser humano, tem que entender. Porque um ser humano não pode ser um ser alienado. Um ser humano não pode ser um ser bitolado, fanatizado, endoidecido, tendo a sua sanidade mental comprometida. Não pode ser um ser inumano, porque está dentro de um corpo físico, está dentro de um corpo que corre um sangue, que esquenta, que tem desejos, emoções, tesões, vontades, tentações. Sabe? E o que vocês fizeram durante esses 50, 60 anos? De Deus é um terror, Orião da Labaia.
aqui mesmo na Baixada do Glicério. A Igreja Deus e Amor, segundo o regulamento interno, onde as pessoas não podem raspar o sovaco. As irmãs não podem raspar as partes íntimas, nem a canela, nem o buço, o bigode. Tem que ficar parecendo a tchaca. Tem que ficar parecendo um lobisomem, assim que Deus quer. Como diz a irmã Nadir, tudo cabeludo. Então os homens dormem com as mulheres como se estivesse dormindo com outro homem. É canela roçando com canela e pelo com pelo. E olha que tem mulher que tem mais pelo do que homem. Mas, vamos lá. Então, entendendo aqui que uma pessoa é um ser social, dotado de sensibilidade, com inteligência e vontade propriamente humana. Para a psicologia, trata-se de um indivíduo humano, concreto. O conceito abarca os aspectos físicos e psíquicos do sujeito que o definem pelo singular e único. No âmbito do direito, uma pessoa é todo, ente ou organismo. No âmbito do direito, uma pessoa é todo, ente ou organismo, suscetível de adquirir direitos e contrair obrigações. Por isso, fala-se diferentes tipos de pessoas, não é? Físicas, os seres humanos, ideal ou jurídicas. As sociedades, as corporações, o Estado, as organizações sociais, etc. Isso são pessoas jurídicas. São as empresas, CNPJs, sabe? Enfim. Vamos ao texto que nos interessa e que nos chama a atenção, que muitos usam a artimanha para manipular você. Olha só. Nós vamos encontrar no livro de Shemot, em hebraico, que quer dizer Êxodo, capítulo 3 e versículo 14. O que é que está escrito em Êxodo, capítulo 3 e versículo 14? O que é que está escrito em Shemot 3, 14? Vamos ver aqui esse texto que é maravilhoso, não é? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, que eu esqueci lá. E ela está aqui me servindo de apoio. Olha só. Deixa eu só colocar ela aqui. Aumentar aqui mais um pouquinho para cá, se assim ficar. Êxodo 3, versículo 14, ou Shemot 3, versículo 14. O encontro de Deus lá com o Senhor. Olha isso aqui. Olha só. Começa assim. Shemot, em hebraico, é o Êxodo, transliterado. Êxodo 3,14. Shemot 3,14. Vai dizer assim. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Essa Bíblia, a transliteração dela é da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Ela está menos contaminada do que as Bíblias da CPAD, João Ferreira de Almeida, revisada, atualizada, essas coisas todas. O próprio João Ferreira de Almeida vai admitir lá na Bíblia Thompson, não é, nas suas notas, que ele errou na tradução do hebraico para o grego. Mas isso não vem ao caso. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo, perdão,
Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou, ou eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Muito bem. O grande... em hebraico, esta fala, não é? Eu sou o que sou. Nós temos Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Erie, Asher, Erie. Agora, será que realmente Deus está falando para Moshe? Eu sou o que sou? Erie, Asher, Erie? Vamos entender um pouco, não é? Um dos 72 nomes de Deus, concedido na tradução judaica medieval, é Erie. Erie é considerado por muitos mestres, sábios, rabínicos, como sendo a derivação de primeira pessoa do tetagrama. Termo derivado do grego, que é um conjunto de 4 palavras, de 4 letras. Aquela abreviação, 4 letras, que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. Ou seja, as 4 letras que vai aparecer lá tem o Yod, o Re e o Vá. Não é? Na verdade são 3 letras. Yod, Re e Vá. Mas para chegar-se a essa pronúncia de Yehová ou Yahvé, adicionaram mais algumas vogais. Por quê? Porque no hebraico não tem vogal, no hebraico não tem J, no hebraico não tem A, E, I, O, U. No hebraico só tem consoantes. Então, por isso que tem Yod, Re, Vá. Yod, Re, Vá. Yehová. Yod, Re, Vá. Yehová. Yehová. Yerevá. Yod, Re, Vá. Colocaram aí algumas vogais e, por último, nas suas transliterações, conforme os tempos, acrescentaram J para dar o som para o povo ocidental, que já conhece, que já colocou J, enfim, toda essa bagunça, transliteração nesse jogo de palavras, para se chegar, então, à denominação ou ao nome próprio do Eterno, Jeová ou Yehová. Acho que você entendeu até aqui. Bom, que vai dar em traduções portuguesas, francesas, inglesas, o famoso tetragrama. Agora temos o tetragrama, o Y, o H, o W e o H, para se então expressar, não é, Jeová ou Yehová. A frase, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, mais para frente, sobre o nome do Eterno, que eu prometi para um irmão, e estou demorando, né? Mas eu vou falar sobre isso. Porque há uma tradução em hebraico, do hebraico paleolítico, do hebraico mais antigo, há as traduções mais conhecidas, não como Yehová, mas como Ial. E isso é muito importante.
não que indique que seja Yahweh o nome verdadeiro, mas é o mais antigo, bem mais anterior do que Yehová, do que essa construção toda. Então nós vamos, mais para frente, no próximo live, falar sobre o nome do Eterno, não é? Mais antigo, o que mais conhece, ou o que mais se descobriu através de pedras, de papiros, através de massas, não é? Através de barros, dos escritos por mão, é Yahweh, o mais antigo. É por isso que muitas pessoas agora fica essa meio que disputa. Eu tenho razão, você não tem. Não, não é Yehová. Não, é Yahweh. É por causa disso. Mas o que mais se conhece, registrado na história judaica ou hebraica, não é? É Yahweh. E é por isso que muitas pessoas vão respeitar o tempo cronológico, o tempo da descoberta do nome Yahweh. Por isso que, para milhões de pessoas, o nome correto é Yahweh. E aí vão trazer a associação para o seu filho, aqueles que crêem em Jesus como o Mashiach, como o Messias, de Yahushua. Por que o pentagrama de Salomão está em todas as religiões? Ah, meu querido Antônio, eu posso explicar isso numa outra live, senão eu vou perder o foco aqui, mas eu prometo que eu vou explicar isso para você, tá bom? Eu prometo. Vamos ver lá que é uma coisa meio simbólica, é algo meio místico, é algo também, como dizem, meio de feitiço, essas coisas. Mas vamos entender isso. Uma boa pergunta, mas eu respondo na próxima live, eu prometo isso. Quando nós começarmos a tratar sobre toda essa simbologia do judaísmo. Fechado? Tudo bem, Antônio Carlos? Não vou deixar você no vácuo, não. Eu vou responder, tá bom? Mas continuando aqui, por isso que muitas pessoas aderem ao nome do Eterno de Yahweh, porque é a tradução que refere-se ao nome do Eterno, é a mais antiga, das primeiras, a mais antiga que surgiu primeiro, que se falava naquele tempo lá, tá bom? Depois, conforme o tempo, foram mudando esse nome, foram adaptando, foram colocando os sinais massoréticos para poder chegar a uma pronúncia, não é? Aí foram colocando, não é? Tiraram lá é porque o irmão falou em pentagrama. Oh, perdão, eu falei pentagrama, então eu falei errado. É tetragrama. Peço perdão para os irmãos, desculpa. É o tetragrama, que do grego são 4 letras, na verdade, né? É tetragrama ou é pentagrama? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Aí se escreve, é o tetragrama. Eu acho que eu falei tetragrama, acho que o irmão entendeu errado. O tetragrama do grego é 4 letras, 4 vogais que acrescentaram lá nas 3 letras, né? O Yod, o Ret e o Vá, que não tem pronúncia, não se pronuncia, são 3 consoantes. Então vamos colocar lá o Y, o H, o W e o H para o perdão. Vamos colocar o E, vamos colocar o O, vamos colocar o J para dar essa pronúncia Jeová. Mas são adaptações que eu falei de acordo com o tempo histórico e épocas do tempo hebreu, para poder chegar-se a um nome ou a expressão desse nome, para dar Yehová ou para dar Jeová. Muito bem, seguindo aqui, mas eu prometo, eu não vou deixar você no vácuo. Eu vou falar sobre agora sim, o pentagrama. Eu vou falar sobre o pentagrama de Salomão, sim, não é? Até sobre a goetia de Salomão, todas essas coisas interessantes, ok? Mas por enquanto, aqui é o tetragrama. Bom, agora sim, a frase de Shemot, ou Êxodo 3,14, eu sou o que sou, é interpretada na Septuaginta. Então agora nós vamos ter os filósofos gregos, os teólogos gregos, agora junto com Constantino, para poder fechar essa página, fechar essa temática do nome do Eterno. Então, hebraico é uma coisa, grego é outra coisa. Na Septuaginta, na tradução grega das Escrituras do século III, não é?
antes de Cristo, como eu sou o existente, aquele que existe. Esta foi a tradução que estes homens sábios, não é, do 3º século antes de Cristo, a Septuaginta, ou seja, os 70 bispos, os 70 teólogos ou filósofos gregos, não é, convocados por Constantino, chegaram a essa conclusão de interpretação. Muitas pessoas pensam que o eu serei ocorreu ali com Moisés, mas não, já com Isaac, o Eterno se revelou dizendo, olha só, uma coisa é muito legal, esse Espírito, essa entidade, o Eterno, que as pessoas o intitulam como Deus, reafirmo de novo, o título Deus. Portanto, eu digo aos irmãos da congregação cristã no Brasil, esse preconceito todo, né, essa discriminação toda com outras pessoas de outras denominações cristãs ou evangélicas, não, aqui nós não cumprimentamos com a paz do Senhor, aqui nós cumprimentamos com a paz de Deus. Olha, a paz do Senhor está mais próximo do original, está mais próximo do hebraico do que a paz de Deus. Porque Deus é um título pagão. Deus não é um título a um ser divino como o Eterno. Não se intitula o Eterno, não se intitula Deus, sabe? Agora já Adonai também é um título, mas quer dizer Senhor, ou o El. Até mesmo Baal, ou Baal, quer dizer Deus, quer dizer o Senhor, quer dizer o dono do pedaço, o dono daquele país, daquele estado, o dono da casa, o dono do comércio. Quando você chega em Jerusalém, você cumprimenta as pessoas, o dono da casa ou o dono do comércio, como Baal, Baal Beit, ou Beit Baal, dono da casa, sabe? Beit Baal, dono do comércio, Beit Baal, dono da escola. Não tem nada de maldoso, de demoníaco nisso. As pessoas viajam muito na maionese. Bom, mas vamos lá. Aonde que nós encontramos na Bíblia que o Eterno se revelou primeiro a Jacó do que a Moisés? Eu acabei de ler o texto que diz que quando Moisés pergunta, quando eu for aos filhos de Israel, quando eu for a Faraó, a quem eu irei anunciar? Vamos dizer, qual o teu nome? Quem és tu, a tua origem, a tua identidade? Qual o teu RG? Porque no Egito tem vários deuses. Quem é o teu nome? Então esse espírito, essa entidade, esse espírito poderoso, vai dizer a Moshe, Reye, Asher, Reye. Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. Não é eu sou o que sou. Você vai entender já já. Mas vamos ver então a primeira, vamos dizer assim, como que, não vou dizer a primeira, mas uma parte da Gênesis, não é? Do Shemot, aonde a mesma fala que falou com a mesma fala que, obrigado meu irmão Antônio, mas foi bom você perguntar que eu quero falar sobre isso, tá bom? A mesma fala que falou com Moisés é a mesma fala que falou com Yaakov. Veja só, no livro de Bereshit, ou seja, Gênesis, a origem, Gênesis 26, do 2 ao 3, lá vai estar escrito exatamente assim: Ra'a Yehová Amar Yarad, Mizraim Sakan, Eretz Amar, Gur Barak, Zera Natram, El Eretz, Kun Shebra, Shabá Abraham Ab. Ou seja, o que ele está dizendo lá? Está dizendo assim, Gênesis 26, 2, 3. E Yahvé lhe apareceu e disse: não desça ao Egito, fica na terra que te disser, habita nesta terra. Eu, Erie, Asher, Erie, eu estarei contigo e te abençoarei. Agora é que vem esta grande sacada. Veja só que legal.
O verbo é uma palavra que indica o quê? Acontecimentos, representados no tempo como uma ação, um estado, não é? Um progresso, perdão, um processo, um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se e desenvolve-se em torno de um verbo, ok? Vamos então agora entender isso. Exemplos de verbos que indicam uma ação. Eu vou logo já na parte que nos interessa aqui. Distinção entre verbos e significativos de ligação. É isso que eu quero que você fique atento. Verbos de ligação. Um exemplo para vocês. Ontem andei de bicicleta na pracinha. Ou seja, transmite uma ação. Verbo significativo. Qual é a ação? Qual é o verbo significativo? Qual é a ligação que está aqui? Andei de bicicleta na pracinha. Não é? Ontem, o tempo, e andei. Eu andei de bicicleta na pracinha. É um verbo de ação, ok? Um outro exemplo. Eu ando muito cansado. O que quer dizer isso? Transmite um estado, verbo de ligação. Qual é o estado aqui? Eu ando muito cansado, ok? Exemplos de ligação, que eu quero que você entenda lá. Ser, já está dando a minha hora? Falta 10 minutos. Tá. Exemplos de ligação com o verbo. Ser, estar, ficar, parecer, continuar e permanecer. Vamos destacar, então, duas ligações aqui. Ser e estar. Errier, asher, errier. Serei ou estarei dentro do verbo. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus não disse a Moisés, eu serei, eu sou o que sou. Errier, asher, errier. Ele está dizendo para Moisés. Dentro desta crença, dentro desta narrativa literária, dentro daquilo que o autor quer passar, que é Moshe, dizem que é Moshe, né, a grande maioria, mas há aqueles que contestam e dizem que Moisés não foi o autor do Pentateuco. Mas isso é uma outra história que um dia eu vou abordar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós aprendemos com Deus, quando ele disse para ele disse para Jacó, em Gênesis 26, não desça a terra do Egito. Ou seja, Erriê, eu estarei contigo. Se eu digo para você, irmão Antônio, vá até São Paulo, na Avenida Paulista, eu serei contigo. Você vai entender o quê? Que eu estarei contigo. Eu não te abandonarei. Eu estarei lá, na Avenida Paulista. Esse eu serei é um verbo de ligação, assim como eu estarei. Entende? Vai muito do texto, do contexto e da construção da frase. Entende? Por isso que quando no hebraico você lê, quando Deus diz a Jacó em Gênesis 26, e também quando Deus diz a Moisés em Êxodo 3:14, Arrie, Errie, Asher, Errie. Ele não está dizendo, eu sou o que sou. Mas ele está dizendo, Moshe ou Jacob. Gênesis 26, Jacó, não vá para a terra do Egito. Fica nessa terra. Eu serei contigo. Eu estarei contigo. A mesma coisa ele está dizendo para Moshe em Êxodo 3:14. Shemot 3:14. Errie, Asher, errie, eu serei contigo, porque no hebraico não tem o tempo presente. Não existe o tempo presente no hebraico. Eu sou contigo. Isso não existe nas flexões verbais do hebraico. Então Deus não disse para Moisés, eu sou o que sou. Quando Deus diz para Moisés, eu serei o que serei, ele nos abre
grandes brechas no nosso mundo, na nossa mente, na nossa humanidade, justamente para quebrar todas as forças, todas as potestades, todos os domínios da religião, do mal, da perversidade, não é? Se o Eterno, o que é o Eterno, não se revelou a Moshe a sua identidade ou o seu RG, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele sempre está pronto a ser aquilo que nós queremos que ele seja, não que nós o dominamos, mas dentro das nossas fases, dentro das nossas lutas, do nosso dia a dia, das nossas necessidades, das nossas carências, das nossas possibilidades e a caminhos abertos. Deus é um ser que está sempre pronto, inclinado a mudar. Mas vai ver lá em Números, capítulo 23, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Como explicar isso? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo eterno. Ele continua sendo essa entidade cheia de amor, piedade e misericórdia. Suas mudanças que eu quero colocar, quando ele muda, ele varia sim em termos de amor, de piedade, de misericórdia e de compreensão. Como está escrito em Lamentações 3, alguma coisa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que eu quero dizer para você rápido, para eu encerrar essa live, é que nenhuma religião, nenhum líder religioso, nenhum dogma, nenhuma catequese, nenhum livrinho doutrinário de CPAD, nenhum regulamento interno de Deus e amor, nenhuma doutrina da CCB, Congregação Cristã do Brasil, tem o direito, tem autonomia, tem o aval, tem o respaldo espiritual da sinagoga ou da lekar em hebraico, que é lei ou doutrina que desce da sinagoga, que desce do céu. Eles não têm isso. Para dizer que você não pode isso, você não pode usar barba, bigode, você não pode raspar os seus pelos pubianos das suas partes íntimas, você não pode raspar os pelos da sua perna, você não pode... Engraçado, as mulheres têm que ficar peluda e cabeluda, e os homens têm que ficar pelados, sem pelo. Define aí, Deus e amor, onde está o diabo, onde está o demônio, e as suas bases de vocês são bases pífias, infantis e com grotescos erros de interpretação. Tem que tirar a barba porque Yosef, quando saiu do cativeiro do faraó, mandaram tirar a barba, o bigode dele. E daí? Qual é o contexto? Qual é a contextualização disso? Aonde tem diabo e demônio nisso? Então, se fosse assim, o pessoal da Deus e Amor aí, Jesus então foi o ser, e Yahshua ou Yeshua foi o ser mais endemoniado do mundo, porque tinha barba e cabelo comprido, porque ele cumpriu o voto de Nazireu. Sansão então foi endemoniado? O pessoal da Deus e Amor? Como é que faz uma coisa dessa? Como é que vocês mexem com a sanidade mental das pessoas? Eu serei o que serei. Sempre tive uma visão panorâmica acerca da origem do cristianismo, católico e protestante, que não diferencia um do outro. Entendo que não tem nada a ver com Israel, porque o Novo Testamento é de origem... Eu vou colocar aqui para aumentar. É de origem... onde que está? Querem que eu... deixa eu aumentar aqui. Peraí, irmão. Sempre tem nada a ver com Israel, porque o Novo Testamento é de origem Grécia romana. Procura anular alguns princípios que o Eterno determinou. Meu Pai amado. Cadê? Deixa eu ver. Não enxergo muito bem, não. Grécia, alguns princípios que o Eterno determinou para não só a nação de Israel, e sim para toda a humanidade. Mas não vou conseguir ler porque o meu celular está ruim. Mas eu entendi. Prevaleceu até hoje. Pregam. Eu entendi já. É bem isso mesmo. Viu, ô irmão? É tudo isso aí que você está falando mesmo. Como é bom quando as pessoas têm visão também. É muito bom. Obrigado, irmão Antônio Carlos, pela sua contribuição. Pois é, dentro disso, o Antônio Carlos, meu amado de Deus, veja só. Eles vão usar textos isolados da Torá, não é?
E eles metem o pau dia e noite. Eu vejo algum pessoal da graça aí, né? Eu também, às vezes, faço críticas a algumas lendas do judaísmo que está lá inserido, os rabinos não negam, é lenda ou figura de linguagem, coisas metafóricas, né? Para dar um up lá ao personagem. Mas, vamos supor que se o dízimo é de Deus, né? Que se o dízimo está lá na Torá, no livro de Vaikra, tal, essas coisas, ou Deuteronômio, mas lá também está o cortar o prepúcio do pênis do homem. Lá também está fazer a circuncisão, conhecida hoje como fimose. Lá também está todas essas coisas, deixar a barba crescer. Por que eles não servem a Torá então? Só serve aquilo que lhes é conveniente, ou melhor ainda, de forma completamente adulterada, grotesca, tosca, conveniente, manipulada. Só o dízimo, e dízimo nem era dinheiro. Por que eles fazem isso? Então a Torá não serve? Então é lei de maldição? Mas por que tiram da lei de maldição aquilo que lhes convém para os deixar ricos e bilionários? Entende? Então vamos também pegar lá da Torá, naquele tempo, né? Naquela época, naquele tempo, né? Há 3 ou 4 mil anos atrás, vamos pegar lá alguma coisa de que mulher veste roupa de mulher e homem veste roupa de homem. E assim cria todo esse oh meu Pai do céu, cria todo esse modelo, não é? Esse modelo ridículo, essa fórmula, essa receita que as pessoas devem seguir. Mulher não pode usar calça, todos esses usos, costumes, essas bobagens todas. É bem isso, o irmão está completamente coberto de razão. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. Infelizmente, o cristianismo de hoje e a igreja evangélica de hoje no Brasil. Bom, mas seguindo aqui o nosso raciocínio, fazendo uma aplicação em cima do Errier, Asher Errier, eu não sou o que sou, eu serei o que serei. E esta é a oportunidade que Deus dá. Amém. Essa é a oportunidade que Deus dá, eu que fico honrado com a tua presença. Essa é a oportunidade que Deus dá a cada ser humano que foi criado por Ele. Não é? Entender a Torá e tirar aplicações excelentes para a sua vida, para a sua melhora de vida como ser humano neste mundo. Entendemos que Moshe também aplicou o que ele entendeu ou subentendeu para a sua época, porque se coloca no lugar de Moisés também, outras nações cruéis e perversas, como lidar com isso, não é? Mas são tantas dissertações que se fazem e a gente mesmo vai aprendendo com o tempo. Agora, olha só, como é que você, que é pastor, vai dizer para o seu membro, o novo convertido: a partir de hoje você não entra mais na casa da sua mãe porque ela é católica, a partir de hoje você não conversa mais com fulano, com ciclano, porque ele é idólatra, porque ele é da Umbanda ou do Candomblé, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Nem o judaísmo vai subentender que o Candomblé, a Umbanda, é de origem satânica e tem coisas demoníacas lá. Porque Jesus, o grande sábio, vai dizer que de onde vêm os males do mundo? Jesus não vai dizer que os males do mundo vêm da religião grega e nem do panteísmo que ele ali estava, não é? As religiões romanas, aquela mistura de crédulos, mitologias, entidades, rituais, suméricos, babilônicos, medos e persas, do Império de Helena, dos gregos, de Roma, do Egito. Não. Não. E você, pastor, sabe disso. Você que se autodenomina pastor sabe disso. Jesus ou Yeshua vai dizer que os males do mundo vêm de onde? Aqui, ó. Da mente, da pneuma em grego, a alma em hebraico nefesh, é daqui que vem os males. Os males não vêm do mundo exterior e nem do mundo espiritual. Há demônios que vão. Para com essa bobagem. É você que é o responsável pelos seus atos, ou pela hipnose, pela sugestão, pela pregação doentia, tóxica, que vocês fazem há séculos nesse Brasil. Tanto o catolicismo, quanto o povo protestante e o povo evangélico. Vocês são os que mais endoecem. Vocês são os que mais prendem as pessoas, como diz Irmeniahu ou Jeremias, capítulo 5, se não me engano, como arapucas e gaiolas prendem a mente das pessoas dentro dos seus sistemas, cheios de dogmas.
Não há igreja evangélica no Brasil, não há corpo de Cristo no Brasil. Aonde pode haver o corpo de Cristo? Quando uma abre um CNPJ aqui, ali, outro na esquina, e é uma bagunça de doutrina, cada um querendo ser o melhor do que o outro, a porta que leva para o céu, o caminho que leva para o céu. Costumo dizer sempre de forma humorística, e peço perdão, que se Jesus é o caminho que leva o homem ao céu, então as igrejas evangélicas são os pedágios que vão cobrando cada um o seu valor independente. Sabe? Um rapaz colocou um vídeo agora aí na internet, já vou encerrar, que eu vou trabalhar agora. Eu trabalho CLT registrado, eu não vivo da fé das pessoas, nem do dízimo, que eu abomino tudo isso, tá? É a graça de Deus, isso é a graça, isso é vocação, isso é chamado. Então, um rapaz soltou um vídeo agora revoltado, porque ele lutou, ele se entregou de forma bitolada, fanatizadora, não pensou, não raciocinou, não usou discernimento de espírito, né? E foi se conformando, foi se entregando, né? A Igreja Universal, do Edir Macedo, e agora fez campanha para o Bolsonaro, usou camisa preta, tal, Bolsonaro, aquela coisa. E na reunião que teve agora com o tal pseudo-bispo Macedo, aqui em São Paulo, no Templo Salomão, ele ouviu do bispo Macedo: vamos arrebentar, vamos sair para arrebentar, para escrachar, para acabar com a Assembleia de Deus e todas as igrejas evangélicas. É a visão do Edir Macedo. Ele nunca negou isso, não. Porque lá nos anos 80, quando começou 70, nos seus cultinhos, nas suas igrejas, os pastores sempre metiam o pau nas igrejas da Assembleia de Deus, nos crentes, tal, essas coisas. Não é? Então veja, como que pode ser um corpo unido? Como que pode ser o corpo de Cristo? Nunca foi, talvez nunca será, porque as pessoas preferem ouvir o falso profeta, preferem ouvir isso daí. E esse rapaz se manifestou de forma indignada e revoltada, porque ele disse: como destruir a Assembleia de Deus, destruir a fé desse povo, sendo que a minha mãe nasceu na Assembleia de Deus, o meu pai é da Assembleia de Deus, e eu saí da Assembleia para entrar aqui. Então, muito cuidado. O que eu quero concluir nessa mensagem é que ninguém tem o direito de dizer: você é isso a partir de hoje, você tem que ser isso a partir de hoje. Você é da Universal, as pessoas têm o slogan: eu sou Universal, eu sou Assembleia, eu sou católico. Não, seja o que você é. Seja um ser humano, uma personalidade, uma pessoa imbuída de emoções, sentimentos, de prazeres, mas seja muito mais do que isso. Seja, além da Universal, do catolicismo, da presbiteriana, da batista, da Deus e Amor, da congregação, da Renascer, seja, além mais do judaísmo também, do islamismo, seja a essência do Criador. Seja o amor, a bondade, a caridade, o respeito, seja a igualdade, né? Você não tem que deixar de viver a sua vida. Claro que algumas coisas a gente tem que parar. Isso nem é questão de fé, de religião, é questão de caráter. Trair a sua esposa, trair o seu marido, sabe? Ofender o seu pai, ofender a sua mãe, ofender o seu filho, ser um péssimo pai. Deixar de ser ladrão, de furtar, de roubar, não é? Deixar de ser corrupto na política, no trabalho, em todos os lugares, ser amável, deixar de ser grosso, tosco, ignorante, seco, sabe, rude, não é? Tudo isso são coisas que nós devemos expurgar, colocar para fora, através dos conhecimentos das Sagradas Escrituras. Você, quando dizem que você é isso, você que ouviu do seu pai ou da sua mãe, ou a quem criou você, o seu tutor, diz: você é um vagabundo, você não presta, ou você tem dislexia, você é lento, você não é igual ao seu irmão, igual à sua irmã, você é um burro, não, você é feio, viu? Olha, você é gorda, você é magrelo, você não vai avançar, não vai para frente, tu não tem capacidade, tu é isso, tu é aquilo. Não, você não é isso, você não é nada disso. Nós não somos aquilo que o mundo, que o sistema quer que nós sejamos. Você que é mulher, que é gordinha, não é? Que é um pouquinho cheinha, você que tem o seu corpo biológico fortinho, não é? Você que é gorda mesmo. Você não tem que ser uma Gisele Bündchen, não. Segundo o Fashion Week, segundo esses loucos do mundo dos desfiles, que denominam, classificam e colocam como padrão, uma mulher linda tem que ser uma mulher magrela, com seios durinhos, com bumbum, aquela coisa. Você não precisa ser a mulher gostosa da praia de Ipanema. Não. O seu corpo é o seu templo, você tem que se amar. Se você não está bem dentro de si, aí você tem que procurar tratamento.
Eu creio que essas lives são um tratamento para vocês, entendeu? Se nós não nos amarmos, não adianta sermos bonitos por fora, sermos belos por fora, não adianta um bom salário na conta, não adianta o carro importado, não adianta a casa, a piscina, não adianta nada disso. E aqui não é demagogia não, porque eu atendo pessoas que são riquíssimas, estão infelizes, depressivas dentro de si, com desejos de suicídio. O dinheiro não é garantia de felicidade, não é mesmo. Riqueza não é garantia de felicidade. Cor de pele não é garantia de felicidade nem soberania, de cor de pele, ou de etnia, ou de racismo, muito menos religião. Você tem que amar a si mesmo, você tem que entender que você veio da espiritualidade e que você é a essência de Deus nesse mundo. E Deus, concluindo, é amor, Deus é igualdade, Deus é coinonia, Deus é comunhão. Por isso que Jesus não rejeitou o cego, o aleijado, o leproso, a mulher adúltera. Jesus não rejeitou ninguém. Se você vive assim, é porque você precisa ser refeito por Deus de novo. Você precisa dar espaço para que a espiritualidade entre na sua vida e diga: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Deixe que a espiritualidade entre na sua vida. Errie, Asher, Errie, não é eu sou o que sou. Você é muito mais do que isso. Você é um espírito dinâmico, você é um espírito poderoso, você é capaz de conquistar os seus sonhos, você é capaz de provar para o mundo que você não é aquilo que taxam de você, que colocam sobre você essas estigmas, essas cicatrizes maldosas, doloridas, psicológicas. Davi disse no seu canto, no Tequilim 23, ele disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor esta manhã vem até você e diz: há uma mesa preparada para que os seus inimigos se levantem, se assentem e comam da tua vitória. Não no sentido de humilhá-los, de maltratá-los, de se vingar deles. Não, mas para que eles vejam que você sempre foi muito mais do que aquilo que tentaram impor na tua cabeça e no teu coração. Barrar, bloquear os teus sonhos, o teu progresso, o teu sucesso na vida. Não caia nessa conversa fiada. Meu filho tem que ser assim, minha filha tem que ser assim. O sistema vai dizer: você não pode isso, você não pode ser assim. Quem sabe o que você é ou não, é você mesmo. E quem fez você foi o Criador. Diante de Deus, como Shaul, o rabino que se converteu ao cristianismo, não vou usar cristianismo, mas o seguidor de Yeshua, ele vai dizer aos Gálatas: diante de Yeshua, ou de Jesus, não há servo nem senhor, não há livre e nem escravo, não há grego e nem judeu, não há macho e nem fêmea, não há hétero e nem homossexual. O que há? A criação mais pura de Deus, a essência, o Espírito. Eu serei o que serei. Ele nos diz assim: deixe Deus ser o seu Deus, o amor da sua vida, o misericordioso. Transforme-se, se transforme. Transforme-se a você mesmo. Por isso que Jesus vai dizer, no grego ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o príncipe da paz, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no hebraico ele diz: eu serei o que serei. Você pode ser muito mais do que isso. Você pode ser muito, muito melhor. Um ser humano, uma vida. Viva a sua vida e caia fora do sistema. Shalom, muito obrigado. E agora eu vou trabalhar nas ruas de São Paulo. Até a próxima live. Que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado pelo elogio. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima live. Conto com a sua presença. Tá bom? Shalom para todo mundo. Seja o que você é e viva a sua vida. Pratique o amor e a caridade. Muito obrigado.